Estamos de volta. O assunto de hoje é dicas de manutenção para equipamentos a gás. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações importantes, não só para a gestão dos seus condomínios, como para questão de saúde, como para a questão de preservar a vida humana nesse ponto tão importante que é o gás dentro das unidades condominiais e dentro dos condomínios. Patrícia, eu te fiz uma pergunta no final do primeiro bloco sobre a possibilidade de aprovar em assembleia uma vistoria prévia nas unidades. Eu já vi isso não a gás, mas eu já vi isso muito, por exemplo, na questão de ar-condicionado, hidráulica, muito, porque a gente tem muito aqueles rabicho que solta e alaga o prédio Exatamente. todo. Exatamente. Qual é a sua visão nesse sentido? Se você já fez alguma coisa similar? Já fiz alguma coisa similar com equipamentos de ar-condicionado, porque ninguém faz manutenção. E estou fazendo num outro condomínio com instalações de gás exatamente por causa de um problema que nós tivemos de vazamento, que deu muito trabalho para encontrar. Qual que é a vantagem? Facílimo de aprovar numa assembleia. Você coloca direitinho lá o chamamento no edital. Sim. E é muito tranquilo também de aprovar, porque o custo é menor. É melhor você chamar uma pessoa para fazer revisão em 50 apartamentos em 2 dias, que ele vai te cobrar um X. Poder de barganha é muito maior. Do que depender da boa vontade do morador, agendar, por mais que ele tenha seguro, residência, aquele que tem tudo. Cansada de ver gente que faz o seguro residência, lembra de chamar a pessoa na véspera de vencer o seguro, e fala, puxa vida, não tive tempo de... Então, é muito tranquilo de aprovar e é muito melhor para o condomínio, porque quando você faz um contrato coletivo, todo mundo ganha. Mas também você precisa criar mecanismos para as pessoas que não vão facilitar e colaborar. Sim. Então, você avisa que se o apartamento não estiver disponível naquela data, o custo do chamamento externo ou separado é bem maior, que não vale a pena. É assim, são pequenos educativos que a gente precisa ir ajustando com o tempo, mas não tenho dificuldade nenhuma de aprovar. E você acredita ser... Sou fã, porque eu acho que esse é o caminho, entendeu? Eu também acho que é o ideal. Você cuidar de... Eu faria hoje com aquelas... Vamos mudar um pouco de assunto, mas aquelas caixas acopladas, né, para questão hidráulica. O que tem de caixa desregulada, Exatamente. o que tem de gasto desnecessário. Então, periodicamente, isso aprovado em assembleia vai custar quanto para cada unidade a mais no ano, né? Vai custar R$100 a mais no ano, dividido por 12, vai custar menos de R$10 e você vai ter uma economia, na verdade, sobre isso. E na questão de gás, muito mais do que uma economia, né? Pode salvar até a sua vida. Quando você tem o gás individualizado no seu condomínio, a vantagem é que algumas tecnologias permitem até que o equipamento seja desligado remotamente. Então, tanto para o consumo de água quanto para o consumo de gás, pode ser monitorado à distância. Sim. Então, qualquer excesso de consumo ou qualquer comportamento inadequado daquela família, ele é monitorado. Então, por exemplo, você sabe que a família tem um determinado comportamento de consumo. Se começar a ter um pico de consumo em tal horário da madrugada... Opa, o que pode ser? Vamos acompanhar. Alguma coisa Passou acontecendo. 20 minutos, era um banho. Não passou? Pode manda ser um alguém vazamento. lá, porque é um vazamento estanca. Legal. Então, você já tem Por isso que é importante tecnologia. também ter uma boa empresa de individualização. E aí até, eu outro dia estava conversando com o pessoal da Tecem, que está trazendo cada vez mais tecnologia para esse tipo de identificação e ajudar também o síndico nesse processo. Então, o problema é que a maioria desses vazamentos aparecem em prédios mais antigos. Sim, que não tem que não tem nem a possibilidade de fazer individualização. Leonardo, vantagens versus risco. Tá. Basicamente, como a gente falou, os mais comuns aparelhos a gás dentro de uma residência, o aparelho de cocção e o aquecedor a gás. O aparelho de cocção já é o grande
difundido e 99% das casas, quando falam em aparelho de cocção, já utilizam o gás. Então nem se considera muito outras alternativas. Já na parte do aquecimento de água, você tem um ganho de conforto muito maior, porque você tem uma possibilidade de aquecer um volume maior de água a um menor custo e garantindo uma estabilidade da temperatura muito melhor do que a que você consegue no elétrico, onde você só tem duas alternativas. Se você quer mais quente, você tem que diminuir o fluxo de água. Se você quer mais frio, você tem que aumentar o fluxo de água. Com o aquecimento a gás, você consegue dominar melhor a questão da temperatura. Agora, em termos de risco, até se falou da questão do vazamento de gás. São duas coisas separadas que acabam gerando risco em toda instalação que envolve gás, não só do aquecedor, mas mesmo de fogão. Você tem o gás combustível, que quando ele tem algum vazamento, você sente um cheiro característico do gás e que, pela inflamabilidade do combustível, ele pode causar um incêndio ou uma explosão. E você tem o outro risco, que é o chamado os produtos da combustão, que é o resultado da queima. No caso de um fogão, a potência é muito baixa, então o fogão ele descarrega esses produtos da combustão no ambiente, mas eles estão lá, monóxido de carbono, dióxido de carbono e etc. No caso de um aquecedor, praticamente todos os aparelhos hoje, de acordo com a norma, pela potência, quando ele é instalado no ambiente interno, ele tem que ter um duto de exaustão para pegar esses produtos da combustão e direcionar para o exterior da edificação, onde eles vão ser descarregados num terminal que tem que ter afastamentos mínimos de janela, de acordo com a norma e etc. E essa é uma parte importante e que foi a causa de acidentes como os que aconteceram no ano passado, né? Onde aqui em Santo André teve o caso de um aparelho que não tinha o duto instalado, ou seja, estava descarregando esses produtos da combustão diretamente no ambiente. Então, a preocupação com a exaustão está ligada em vários outros pontos da norma de instalação, que é a NBR 13103. Lá ele vai também falar que para cada aparelho a gás, para cada tipo de aparelho e para potência, você tem que ter um volume específico do ambiente, ou seja, você não pode instalar o aparelho a gás em ambientes muito pequenos, e também, de acordo com o tipo e a potência, você tem que ter aberturas de ventilação permanente para garantir a renovação de ar desse ambiente. Essa é uma das partes mais importantes e que é onde mais acontece erro, porque o morador não sabe para que aquela abertura, principalmente se ele chegou num imóvel alugado, etc. Sim. Aí ele vê uma abertura ali na área de serviço, uma grelha, e fala, nossa, isso aqui no inverno vai me dar um frio, vou botar um papelão aqui em cima, vou botar a máquina de lavar na frente. Só que essas aberturas estão lá para fazer com que o ar do ambiente não fique estagnado, né? Você não tenha o consumo do oxigênio do ambiente por esses aparelhos a gás e circule permanentemente. Isso é um componente muito importante da segurança. Pessoal, alguns filósofos falam que a ignorância é uma bênção, mas nesse caso, não. Com certeza não, porque é um grande risco, né? Uma das questões que foi discutida na norma de instalação foi de ter avisos para que essas aberturas lá não devam ser mexidas, etc. Só que é muito difícil trabalhar na norma com essas obrigações. Fica lá a questão de recomenda-se que tenha um aviso para que o morador não obstrua. Praticamente nunca é seguido. Posso só fazer uma defesa aqui da norma? Outro dia eu estava numa reunião de um conselho e falando da norma, porque a gente... Um conselho de um condomínio. Um conselho de um condomínio. E a gente estava conversando e aí eu falei, olha, mas a norma diz isso. Aí um conselheiro virou e falou assim, mas norma não é lei. Então é assim, a norma, ela não é lei. Cabe lembrar que não é lei, mas ela tem força de lei. Se acontecer alguma coisa e o episódio for parar lá nos tribunais, o juiz no final do assunto vai perguntar para você, atendeu a norma, sim ou não? Isso fica, acho que para a gente ilustrar, desculpa interromper, para a gente ilustrar, tem a BNT 16280, que é a questão das reformas de edificação, que a gente teve algumas prédios que também caíram, inclusive no Rio de Janeiro, aí, e tem gente que acha que norma não é lei. Então, quer dizer, o cara vai ser preso se ele não cumprir algumas normas. Não é assim, tem que tomar cuidado. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que fala, você
vender, prestar algum serviço e etc., que não esteja de acordo com alguma norma que reja esse serviço ou produto, ou etc., é contra o Código de Defesa do Consumidor. Põe um parquinho sem cumprir a norma e Deus me livre, uma criança tem um acidente fatal. Quero ver o que vai acontecer com você. Continuando, eu estava falando da 13103, ela é uma norma que ela está num processo de revisão, ela já foi finalizado o processo de consulta pública e está efetuando a análise, justamente abordando alguns pontos para que ela seja mais descritiva e que atenda melhor às necessidades para cada tipo de produto. A versão atual dela é um pouco mais genérica e essa nova versão atual vai detalhar melhor as necessidades de aparelhos sem duto, aparelhos com duto que tenha exaustão natural, aparelhos com duto que tenham exaustão forçada, aparelhos que tenham a câmara estanque. Então ela vai ter requisitos diferentes para cada tipo de aparelho. Aparelhos que já tenham um nível maior de segurança embarcado nele, ela é mais permissiva. Aparelhos que têm um risco maior, ela começa a exigir volumes maiores, aberturas de ventilação maiores e etc. Desculpa, a norma ela é válida, mas ela vem daqui para frente. Sim, exatamente. Sim. Daqui para trás que está o problema, né? Do que está instalado. Então, é importante que o síndico lembre que o dinheiro da manutenção preventiva ele tem que ser carimbado. Preveja esse montante na sua previsão orçamentária. Carimbe o dinheiro para gastar exatamente com as manutenções preventivas previstas na lei. Perfeito. Isso, assim, para quem está nos assistindo, acho que é claro que a parte de gás, como a gente está falando hoje, na questão de prevenção, é questão de você ter vistoria, de você ter profissionais realizando o tempo todo manutenções preventivas. Isso acho que é indiscutível. Mas agora, para você, Leonardo, para a gente finalizar o programa, que a gente até já estourou aqui o tempo. O morador está nos assistindo. E começa a ficar com medo de tanta coisa que ele tem visto nos telejornais. O que ele deve fazer na unidade condominial dele em termos de cuidados e manutenções para não correr nenhum tipo de risco? Primeiro, reforçar a lembrança dessa manutenção preventiva periódica feita por um profissional qualificado, mas dentro do uso dele, anotar anormalidades no funcionamento. O aparelho começou a fazer um barulho que não fazia antes, começou a ter cheiro de gás. Nenhum aparelho tem que emitir o cheiro de gás. Tem algum problema aí. Barulho, a chama está com uma cor diferenciada, fica muito amarelada, etc. Indica problemas na queima ou no funcionamento do aparelho. Aparelho que tenha um duto de exaustão. Verificar se esse duto está bem fixado, tanto no aparelho quanto no terminal, se não tem nenhum dano. É muito comum, vai limpar a parede, passa um rodo ali, desconecta o duto do lugar. Isso não pode acontecer, ele não pode estar amassado, furado, nem nada. Verificar sempre que possível, quando tem uma suspeita de um cheiro de gás, aquele teste da espuma de sabão é muito válido, colocar nas conexões. Alguns equipamentos utilizados na instalação, particularmente quando usa gás liquefeito de petróleo, o regulador de pressão e mangueiras são equipamentos que têm prazo de validade, devem ser trocados periodicamente também. Perfeito. Acho que essas dicas são bem ricas aqui para quem está nos assistindo. E no caso de uma suspeita de cheiro de gás ou passar mal, sentir náusea quando está um aparelho a gás funcionando, primeiras dicas: desligar imediatamente todos os aparelhos, abrir janelas e ventilações para que tenha uma renovação de ar, sair do ambiente e chamar ajuda, seja de uma empresa apropriada, bombeiro ou da companhia concessionária de gás. Perfeito. Antes de agradecer a presença de vocês, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que foca apenas em se preservar legalmente. O programa de hoje a gente falou de gás, de manutenção de gás. A manutenção da área comum, obviamente, que é de sua responsabilidade. As unidades autônomas, na grande maioria do Brasil, não existe uma legislação que tenha alguma obrigação do síndico intervir. Mas, vamos lembrar, o papel social que você tem como síndico. Você pode ajudar a salvar vidas.
Tivemos casos recentes de famílias inteiras que chegaram a falecer por problemas a gás. Então, sim, vamos conscientizar essas pessoas e sim podemos levar à aprovação de uma assembleia uma vistoria e manutenção de todos os equipamentos a gás dentro das unidades autônomas. Fica a dica, fica o alerta. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço sempre. Participação muito rica. Obrigada. E as portas estão abertas para você voltar. Eu agradeço sempre. Leonardo, muito legal o programa, você esclareceu bastante coisa para a gente, eu acho que muito rico para quem nos assistiu e te aguardo em breve. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Eu que agradeço. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você realiza a administração. Até semana que vem.